Sim, como nós mencionamos anteriormente, em nível do microambiente tumoral se estabelece um confronto, uma disputa pela obtenção de nutrientes, nutrientes esses que são necessários tanto para o metabolismo, para o funcionamento, para a sobrevivência das células cancerosas, como também para a efetividade da resposta imune. E, basicamente, as células do sistema imune, da resposta imune do organismo, elas obtêm a energia por meio de energia necessária para a proliferação, maturação e efetividade dessa resposta imune por meio do metabolismo da glicose em nível citoplasmático, metabolismo dos lipídios e da glutamina em nível mitocondrial, associado à fosforilação oxidativa, nível mitocondrial em que envolve a participação do ciclo dos ácidos tricarboxílicos e também da fosforilação oxidativa. De maneira que a glicose ela é transportada para o meio intracitoplasmático do meio extracelular por meio de receptores, ou melhor dizendo, transportadores denominado de GLUT1. De maneira que essa glicose, ao entrar em nível citoplasmático, sofre ação de enzimas, principalmente da hexoquinase, gerando moléculas de piruvato. De maneira que a metabolização da glicose em piruvato em nível citoplasmático, ela gera 2 ATPs. Além de gerar 2 ATPs, essa metabolização da glicose em piruvato, ela gera um intermediário, que é a glicose 6-fosfato, que é utilizada também no ciclo das pentoses, que também é importante para a obtenção, para a formação, para a síntese de nucleotídeos. Nucleotídeos esses necessários para os processos de proliferação, maturação ou diferenciação das células do sistema imune para uma efetividade desse sistema imune, como também são necessárias esses nucleotídeos a partir também dessa metabolização dessa via glicolítica dos ácidos tricarboxílicos e da fosforilação oxidativa, não somente da geração de ATP, de energia, melhor dizendo, como também desses compostos intermediários que são utilizados para a manutenção dessas vias glicolíticas do ácido tricarboxílico funcionando, necessário, ressalto novamente, para os processos de proliferação, maturação ou diferenciação e efetividade da resposta imune do organismo. É importante se ressaltar que, a despeito das reações envolvendo a metabolização da glicose em piruvato ser basicamente de natureza anaeróbica, ocorre também a participação do oxigênio da via glicolítica aeróbica. De maneira que quando o nível de oxigênio se encontra no limite fisiológico, dentro do limite fisiológico, basicamente essa glicose ela é metabolizada a piruvato, acetilcoenzima A, acetilcoenzima A que entra no ciclo dos ácidos tricarboxílicos, originando CO2, H2O,
que é a água, e mais o ATP. De maneira que, relativamente à produção de ATP, em nível da glicólise e em nível citoplasmático, geram-se 2 ATP e mais cerca de 32 a 34 ATPs em nível do ciclo dos ácidos tricarboxílicos acoplado à fosforilação oxidativa. É importante se ressaltar que também, além dos ácidos, dos lipídios e da glicose que são metabolizados a ATP, uma outra fonte de energia, de nutrientes para a efetividade da resposta imune é a metabolização da glutamina, ou seja, a glutaminose, de maneira que a metabolização da glutamina gera um metabólito intermediário do ciclo dos ácidos tricarboxílicos, que também gera, é fonte também de energia necessária para a efetividade dessa resposta imune. De maneira que, em síntese, a energia necessária para a efetividade da resposta imune do organismo se deve à glicólise aeróbica e anaeróbica, aeróbica em condições de normohipóxia, que se efetua para piruvato, de piruvato para acetilcoenzima A. Quando as condições são de hipóxia, geralmente essa glicólise, o piruvato é metabolizado para lactato por meio da glicólise anaeróbica. De maneira que no total são gerados cerca da metabolização da glicose para a CO2 e água, são gerados cerca de 34 a 36 ATPs. Também é importante se ressaltar que, a despeito da glicólise, seja ela aeróbica ou anaeróbica, em nível citoplasmático, gerar menos ATP, ela é uma fonte de ATP, ela gera esses ATPs de uma maneira mais rápida do que os restantes dos ATPs que são gerados a partir do metabolismo dos ácidos tricarboxílicos acoplado à fosforilação oxidativa. Ressalto também que tanto a glicólise aeróbica e anaeróbica quanto a metabolização dos lipídios da glutamina acoplada à fosforilação oxidativa é importante, ressalto novamente, para a geração desses compostos intermediários necessários para a manutenção dessas vias glicolíticas do ciclo dos ácidos tricarboxílicos e fosforilação oxidativa. Isto posto, basicamente, nós em tela apresentamos os principais nutrientes utilizados pelas células do sistema imune, especialmente dos linfócitos. As células efetoras, os linfócitos Nave e as células, os linfócitos que servem de memória. Basicamente, o que se constata relativamente à atividade desses 3 tipos de linfócitos é basicamente essa via glicolítica para a metabolização da glicose a piruvato, de piruvato entra na mitocôndria, ressalto novamente, metabolizada através do ciclo dos ácidos tricarboxílicos e fosforilação oxidativa, gerando o ATP. O que basicamente difere é relativamente à presença de alguns receptores adicionais ou
receptores diferentes presentes nessas células do sistema imune. Basicamente, as células efetoras, elas apresentam esses receptores dos linfócitos T, que são aqueles linfócitos que são aqueles receptores que reconhecem aqueles antígenos que são processados pelo complexo maior de histocompatibilidade principal, ou seja, aqueles antígenos de rejeição que são expressos na superfície das células tumoral. Já os linfócitos Nave e os linfócitos memória, eles apresentam outros tipos de receptores, como os Naves, que apresentam os receptores para interleucina 7, enquanto que os linfócitos memórias apresentam esses receptores para interleucina 15. Além do que, é importante se ressaltar relativamente às células efetoras que, além do metabolismo da glicose, dos lipídios, também é necessária a participação ou é complementada essa obtenção desses nutrientes, dessas fontes de energia pela glutamina, enquanto que, relativamente os linfócitos memória, é importante ou se ressalta a entrada de lipídios para a manutenção desse ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Basicamente, em síntese, são essas as principais fontes de energia, de nutrientes necessários para a efetividade de uma resposta imune no combate às células cancerosas, as quais nós apresentaremos no slide seguinte, como essa mesma via glicolítica, essa mesma metabolização de nutrientes é importante relativamente à sobrevivência das células cancerosas. Daí esse confronto, essa disputa pelos nutrientes em nível do microambiente das células, que envolve as células cancerosas, em que há a participação dessa resposta imune na tentativa de deter essa neoplasia.